Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 13 de outubro de 2022, são 6h56 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. E o que seria vamos lá? Santo, o que seria vamos lá? Deus disse para... Puxa vida, puxa a corda para a gente não se enforcar. Por isso ele me disse, que tipo de brincadeira você gostava mais de brincar. Eu disse, puxa vida, se é para puxar a corda, eu gostava de... Puxa vida, eu gostava de corda pular. E também gostava de balear. A questão é que Deus disse, 3 passarão, derradeiro ficará. Vai passando um a um e aquele... O problema é aquele mostrar. Que tipo de escolha poderia eu realizar? Sim, eu poderia no inferno entrar. Bem verdade que eu costumo visitar o inferno de qualquer lugar. Deus me disse para eu não temer. Deus me disse porque temer entrar no lugar. A questão é você, mais uma vez, a linha do tempo buscar. Sim, porque se existe uma linha do tempo, tem o presente, o passado e o futuro com toda certeza a se desenhar. Por isso é importante mergulhar, sim, no inferno, de qualquer lugar, sobre as condições. É claro que Deus está a me dar. Ele sempre me disse para eu, de fato, não me preocupar. Sim, ele sempre me disse para eu não ser mulambo no lugar. A questão é você, não, a questão de fato é você se encarar. Saber que você foi mulambo, sim, conforme os outros estiveram, é a desenhar, a desejar, a falar. E você saber que isso, sim, que os outros vieram a falar, não é a verdade que você vai encontrar. Portanto, você pode entrar em qualquer lugar, inclusive no inferno. Porque é a verdade de Deus. É a verdade de Deus que você vai encontrar. E essa verdade, puxa vida, essa verdade ninguém pode me tirar. Eu posso mergulhar nas águas profundas. Basta Deus me solicitar. Deus sempre me disse, Dona Maria, a gente precisa mesmo considerar o sentido de caminhar. Sim, porque se eu peço para o físico me levar, e eu vou ter que, de fato, todo o meu físico me preparar. Sim, quer dizer, preparar. Eu vou ter que... Sabe como é que é? Se tiver que sair daqui para acolá, eu vou ter que, de fato, Aí vou ter que me arrumar. Colocar uma coisinha básica no olhar. Mas, puxa vida. Se Deus me falar, sim, para eu entrar em determinado lugar, puxa, eu vou considerar o físico. Sim, eu vou considerar o físico. Eu vou me lembrar da forma como eu gosto, sim, da minha vida levar. Portanto, não vou fazer diferença. Eu vou usar os mesmos mecanismos. Sim, eu vou me preparar. Vou
com toda certeza, dar uma ajeitadazinha aqui, uma ajeitadazinha acolá, colocar uma coisinha básica no olhar e vou falar, pronto, estou prontinha. Mas se ele me diz assim, puxa vida, você colocou até um saltinho, mas é para você nadar. Puxa vida, eu pensei que fosse para eu caminhar. Não, você precisa nadar. E aí você começa a pensar, sim, nas possibilidades. Se o físico pode caminhar, pode pular, pode nadar, pode mergulhar, pode flutuar, por que que a consciência a se formar não pode o mesmo realizar? E se a consciência a se formar pode buscar a vida na exuberância que Deus esteve a criar, por que que o físico não pode dessa mesma exuberância desfrutar? Para o seu corpo físico, você, no mínimo, preservar. Sim, para a terra você pagar. Deus sempre me diz para eu respeitar. Sim, mesmo o corpo sendo fraco, frágil, no lugar. Para eu considerar a possibilidade sempre de doar. Poxa vida, ainda que seja a carcaça. Deus sempre me diz, precisa de fato preservar. Você sabe que nós não podemos deixar o lugar sem antes a terra batizar. Eu fiquei a pensar no pé de joá. Sim, um pé de joá grande que tem lá na roça, sim, onde pai estará a morar. Eu fiquei imaginando aquele pé de joá, grande assim, e fiquei pensando, puxa vida, se eu não tivesse, sim, aceitado mesmo o desejo de vocinha de me enterrar no quintal da casa que ela esteve a morar, sim, sendo lá a representação perfeita, sim, do coração da pedra angular, sem contar que o coração de Maria com toda certeza eu iria encontrar. Eu teria imaginado o meu corpo tombar exatamente naquele lugar. Eu fiquei pensando, puxa vida, se o meu corpo viesse a tombar debaixo desse pé de joá, eu poderia até falar, sim, olha, é aqui mesmo. Não, é aqui mesmo que eu vou me enterrar. Mas Deus me disse, puxa vida, se você de fato cair debaixo do pé de joá, naquele lugar, nunca mais seu pai iria pisar lá. Não seria uma coisa boa a se realizar. É verdade, é verdade. Se eu vier a tombar debaixo daquele pé de joá, pai com toda certeza não pisaria mais naquele lugar. Sim, porque imagine, ele iria se lembrar do sofrimento. Imagine se eu recebesse um balaço naquele lugar. E ali o meu corpo viesse a agonizar. Eu então fiquei a imaginar. Não, eu fiquei a imaginar. Sim, no pé de limão. Sim, no pé de limão galego, do lado do pé de joá. Falei, puxa vida, se tem um pé de limão galego do lado do pé de joá, puxa vida, aí sim que eu iria receber 2 balaços no lugar. Aí Deus disse, santo, complicado esteve a ficar. É verdade, é verdade. O médico poderia mesmo até enviar condições de vida para eu levantar. Mas se o limão galego viesse a desconfiar de que o nome dele eu estive de fato e
desenhar. Com toda certeza, nem o médico, nem mesmo o médico iria me ajudar. Sem poder me ajudar a levantar. O limão galego, com toda certeza, não iria errar. E o que eu iria poder realizar? Sim, eu teria que pensar, pai está lá. Estando o pai naquele lugar, como é que eu posso de fato falar? Sim, das condições de vida. Mas Deus me disse para ter vida familiar. E naquele momento Deus menino esteve a me chamar. Por que nós não vamos lá? Vamos de fato deixar o corpo tombar e entrar. Nós vamos sentar na porta da casa que seu pai estará a morar. Sentamos lá. Aí eu vi o meu caixão chegar. Eu disse, não é possível. Não é possível que isso pode se dar. Não, isso eu não vou aceitar. Me lembrei que tem pé de coco aqui e acolá. Ai, santo Deus. As minhas cacas eu mesma vou carregar. E levantei para juntar. Caca aqui, caca acolá, caca aqui, caca acolá, caca aqui, caca acolá. De repente eu vi. O quê? Sim, o cocá se aproximar. O cocá então esteve a me falar. Olha, eu não estou a gostar não. Estou vendo gente passar, gente chegar, gente aqui, gente acolá, gente aqui, gente acolá. Que tanto de gente é esse no lugar? Eu então disse, poxa vida, eu nem queria mesmo. Quer dizer, por que você estará a me perguntar? Pergunte ao dono da casa. Eu estou aqui a passar. Eu vi minha caca aqui, minha caca acolá, caca aqui, caca acolá. Eu resolvi catar, juntar e até entregar. Não tem um porquê. Santo, tem gente, Santo, é novidade ter gente? Não, é costumeiro. Eu fiquei a pensar, puxa vida, se a gente quer mesmo visitar pai no lugar, é preciso considerar, sim, força-tarefa. Força-tarefa não é algo simples. Não é algo simples. A gente não pode chegar desconsiderando. Sim, que tem criança no lugar. Sim, que a vizinhança pode mesmo se espantar. Não dá para uma legião a gente enviar. O problema é que a gente precisa com a realidade lidar. Deus sempre me disse para usar de fato o caixão do pesar. Foi o tal do caixão que esteve a chegar. Eu não quis colocar o meu corpo lá. Não. Depois que tudo, depois de tudo que eu estive a realizar, puxa, meu Deus, eu iria com toda certeza a terra salgar. Não. Deus tinha razão. Eu não poderia tombar. Não poderia tombar naquele lugar. Mas é preciso a consciência a gente de fato levantar. E o que seria a consciência do lugar? A consciência seria a gente chegar muito antes do que a gente estará a imaginar. Olha, se existe mesmo uma possibilidade. Santo, do caixão, do meu caixão do pesar. Sim, Deus enviar para eu. Não, para eu, de fato,
Eu não queria colocar dentro para Araquara. Não, eu não queria. Mas Deus disse. Deus disse: Dona Maria, se uma notícia ruim viesse a chegar, o que você iria realizar? Poxa vida, duas perguntas naquele encontro ali. Primeiro perguntar que tipo de brincadeira eu puxa, costumava. Olha, se corda eu viesse pular, santo Deus, era arriscado mesmo até a corda me enforcar, sei lá. É perigoso você desconsiderar o próprio perigo do lugar. E se de baleada eu viesse a brincar, santo Deus, um balaço eu poderia mesmo levar. Ferida eu iria ficar, o meu sangue iria derramar. E depois eu teria que labutar. E fraca com toda certeza, eu iria ficar. E quem iria me dar sangue? Sim, sangue vivo. Santo. Mas Deus estava a me perguntar na possibilidade. Sim, porque eu tenho que falar o quão Deus sabe. Deus sabe, de fato, me levar. Sim, porque, olha, a gente não brinca de corda assim, do nada. Não tem graça você ficar só pulando corda. Sozinha, não. Eu gostava de corda pular com duas pessoas lá, uma segurando aqui, outra lá, e eu lá, tucu. Há possibilidade. Sim, há possibilidade da corda. Sim, derrubar outra pessoa no lugar. Santo, e se o convite vier a chegar? Eu ficaria aqui ou eu ousaria? Sim, o convite aceitar. Santo, e se fosse o baleado? Se um corpo viesse a tombar? Sim, com um balaço. Sabe como é que é? Bola aqui, bola acolá, bola aqui, bola acolá, bola aqui, bola acolá, e a bola lá chegar. Também se esse convite... Não, se alguém mesmo viesse a me convidar, ficaria eu de fora? Ou eu iria de fato considerar o constrangimento que seria eu chegar para o defunto eu enterrar? Poxa vida. E na possibilidade do defunto me esperar? Como é que eu iria voltar? Eu falaria que eu estive, de fato, a denunciar? Sim, selva de pedra? Quer dizer, passagem de pedra, quer dizer, céu de pedra, casa de pedra, ponte de pedra, vida de pedra. Puxa vida. Fiquei pensando, sim, no funil. Por que não? Por que não pensar se a minha vida estava lá? Era larga, solta, livre, leve e solta. A questão é você pegar uma folha de caderno, sim, e um texto estruturar, sabendo que o contexto inteirinho estava lá. Quantas vezes eu fui na roça? Sim, com o pai está. Era bom estar lá. E se eu estivesse mesmo a agradar e tivesse ficado naquele lugar? Quantos dias na roça eu iria passar? Ficaria eu alguns dias lá, sim, tendo o prazer de acordar e com o pai conversar, um bom cafezinho tomar. Puxa vida. Correria eu perigo naquele lugar? Santo Deus. A roça é um lugar onde qualquer um pode estar. Não tem limite, não. Lá não tem escrito não pode entrar. Não. Pai não é do tipo que costuma barrar visitante, não. Ele iria com toda certeza um café coar, uma cachaçinha ofertar, um dedo de prosa. Iria mandar até sentar. Se duvidar, iria falar, fica aí, a noite vai chegar.
É, Deus tinha razão. Não, Deus tinha razão mesmo. Eu teria que medir o coração. Eu teria que medir o coração considerando. Sim, considerando a balança. É do pulmão. Deus me diz, nós não podemos desconsiderar. O pulmão direito pode se prejudicar se um balaço você tomar. As condições de vida que você está, com toda certeza, eu tenho que falar. Eu logo vi um boleto chegar. Não, eu não estava a gostar, não. Um boleto chegando naquele lugar onde eu estava de fato a prosear. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se Deus me pedir para olhar o boleto, aí eu vi o sangue, quer dizer, o fígado. Sim, o fígado eu tive que separar, tive que colocar a vesícula aqui, bascular e aquela coisa toda. Só como é boleto para pagar. Tudo bem especificado. E eu falei, o quê? Eu vou botar reparo. Mas se Deus me pedir para essa conta, essa conta levantar. Se bem que ele me disse assim, você já fez até um esboço do boleto que eu estou de fato a pegar. Certificado de garantia. Quem foi mesmo que esteve a assinar? Eu logo disse. O divino disse que era para eu colocar o nome de pai. O nome do seu pai no boleto? Nesse boleto aqui que você esteve? Falei, foi porque o divino disse assim, olha, lá não tem um pé de joá, que você tanto costumava, mesmo com João Batista. Briga. Santo Deus. Eu disse, é verdade. João Batista nunca esteve a gostar da comparação. Comparar ele com o pé de jatobá, daqui a pouco com o pé de joá. Ele ficava, oh, santo Deus, ele ficava danado quando assim eu... Santo, mas o divino me disse. O divino me disse que era preciso considerar o pé de joá, babá. Por isso ele me disse, para de fato eu assinar o nome de pai. Deus então me disse, mas se você tem tudo isso dentro desse boleto, o que é que vai restar? Se na conta, nessa conta aqui, para o seu pai herdar. Eu disse, santo, pera, eu não vou poder dar, isso também, babá. Fui fazendo a conta que o divino me disse para considerar. Sabe como é que é? O divino insiste, tem que de fato somar e depois considerar se pode de fato pagar. Aí eu disse, resta o fio de prata. Deus então sentou e me convidou sim para o pezinho dele apalpar. Aí ficamos ali sentados, eu apalpando o pezinho de Deus. Aí eu senti algo ali, o que na minha mão, se criar. Deus então me disse, está sentindo? Eu falei, santo Deus, estou sentindo a vida de pai nesse lugar, santo Deus. E comecei a palpar, feito pão vivo. De repente eu estive a olhar. E confesso que eu não estive a gostar. O pão começou a pesar, pesando, espumando, pesava, espumava. Mas Deus me falava. Olha, se você tem essa conta para pagar, é bom você avisar. Porque não dá para a gente ficar, sim, fazendo plano. Do nada você pode voltar. Há de se considerar. Sim, atrás do boleto. Eu fiquei pensando mesmo, na vendinha de Jessé. Era um senhor que eu gostava mesmo. Gostava.
de todo dia estar lá, comprando bala para chupar. Aí eu passei a imaginar a vendinha de Jessé. Eu disse, santo Deus, se eu entrar de fato na vendinha de Jessé para uma bala, eu comprar, eu corro risco mesmo, eu corro risco, olha, de brigar. Sim, porque devo considerar, sim, os dois estados da física, sim, as duas condições da física. Porque sim, porque se o ser humano ele pode pensar, com toda certeza ele pode levitar. E se de fato eu levitar e na casa de Davi eu parar, como é que isso sim vai ficar? Sim, porque ainda que eu gostasse, sim, de entrar na casa de Jessé para de fato com ele ali estar e procurar de fato saber das condições, sim, de vida do lugar, eu nunca coloquei, não, nunca coloquei rei Davi no altar. Sempre estive a considerar, sim, porque uma coisa é a casa de Jessé, eu visitar, para eu saber tudo que está a se passar. A outra coisa bem diferente é algo a gente encerrar atribuindo, atribuindo a alguém aquilo que alguém não esteve a realizar. E penso que rei Davi nunca esteve mesmo a matar ninguém nesse lugar. Por que que eu? Não, por que que eu não iria testemunhar contra ou a favor? Nunca estive a considerar a possibilidade disso se dar. Mas, se eu vier a juntar, sim, tudo que na venda de Jessé eu estive a encontrar, aí com toda certeza eu teria que esse balaço considerar. Sim, eu teria que esse balaço. Olha, porque eu posso comprar chiclete para mastigar. E ficar na beira do campo, vendo jogador. Vendo jogador errar, jogador pular, jogador acertar, golaço aqui, golaço acolá. Mas se eu não souber a arquibancada enxergar, qualquer um pode de fato, o que? Uma bola. Sabe como é que é balaço? E aí as minhas costas, aí pronto, alvejarem e eu cair, tombar e me lembrar, puxa vida, é no que dá de fato a gente ficar vendo navio. Vendo navio chegar, navio aqui, navio acolá. E a gente tem medo, de cautela. Ah, eu também ouvi falar. Assim, uma vez alguém disse assim, olha, canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu nunca havia comido canja de galinha. Eu nem sei se eu já comi canja de galinha um dia. Não. Foi assim que naquele momento que eu estava a palpar, deixou todo esse pensamento ali chegar. Eu falei, puxa vida, canja de galinha eu não sei, não posso testemunhar, nem me lembro se comi canja de galinha em algum lugar. Mas caldo de defunto, sim. Caldo de defunto, ave Maria, eu sempre estive a tomar. Era rotina. Foi naquele momento que eu disse, para Deus, pronto. Eu tenho que falar para o senhor. Se Deus me convidar, quer dizer, se Pai me convidar para um caldo de defunto eu tomar, eu estou autorizada a voltar?
Deus então me disse: a venda de Jessé vai estar lá. Santo. Eu vou ter que falar. A venda de Jessé vai estar lá e ampliada no lugar. Santo. E o limão galego, como é que vai estar? E é como se fosse proprietário. Cresceu mais do que o pé de Joá. É difícil de acreditar, mas o pé de limão galego conseguiu derrubar até mesmo o pé de Joá, que podia de fato amargar. Foi uma espécie de golpe. Não foi uma espécie de golpe. Sabe como é que é limão galego? Limão galego, quando costuma mesmo amargar, sabe mesmo enraizar e pode derrubar até um pé de Joá. E tomar conta. E ágil cobrar. E se eu for assim, não. E se eu quiser ser justo? Mas se justo era o pé de Joá e o limão galego soube derrubar a um ponto de ágil, justo pagar, por que eu, santo, eu teria que considerar? Eu considerar que o tempo esteve a passar. A questão é a gente saber. Não, a gente saber de fato acordar mais uma vez, o que é justo levantar. Saber, de fato, se retirar. Sim, como limão galego do lugar. Toda a nota. Recuperar. Não, sabe como é que é grama? Toda a grama recuperar. E saber, de fato, depositar o santo com expressividade. Aí não precisa arriscar. Sim, ficar subindo em palanque, pedindo aqui. Não. Se pude, de fato, me levantar sem nenhum holofote me enxergar, é difícil. Não, é difícil mesmo. É por isso que Deus me disse assim: e o jardim zoológico? Eu falei: santo Deus, só me faltava essa, eu ter que entrar no jardim zoológico. Mas Deus disse, ô Maria de Casa, se tudo isso esteve a se passar de uma maneira que a gente ainda não conseguiu nem se quer imaginar como é que fica o jardim zoológico. Eu disse: o problema é esse. Se a gente soltar o leão, o jardim do zoológico vai continuar a funcionar. Se a gente deixar o próprio leão sem enjaular, também vai funcionar. Não vai importar, não vai fazer diferença. A questão é que um a mais eu vou ganhar, um a menos eu vou ter. Eu vou ter que, de fato, sabe como é que é? Às vezes vou ter que babar, ou baba aqui, ou baba acolá, baba aqui, outro baba lá. No frigir dos ovos. Você sabe como é que é? Quem costuma sobrar mesmo? É caca. Não, é caca. Sim, porque eu tinha que me lembrar. Quando eu era pequenininha no lugar, que eu... no curral, sim, lá da... vamos dizer assim, da fazenda. Eu costumava entrar. E aí eu ficava, de fato, a amassar. Sim, bosta. Imagine, de fato. Não, imagine. Deus me falasse, Maria de Cássia. Imagine mesmo. Se cada morto que um dia foi vivo nesse lugar resolver, de fato, nos vivos, pisar, como é que os tais vivos vão ficar? Eu disse pra ele: é como bosta mesmo. Como bosta, sabe como é que é no lugar? Um curral aqui, outro acolá. Diferença. A diferença vai ser a forma, sim, de pisar. Uns vão pisar, sabe como é que é? Com maestria, outro com mestria, outro com sintonia. A verdade mesmo. Deus então me disse: puxa minha vida.
como é que a situação pode se esticar, se esticar, se esticar, se esticar, ao ponto do povo ficar feito bosta no lugar. Qualquer um pode esmagar, até os mortos, se com as heranças que estiver a deixar. E essa conta o povo continua a pagar. Teria você condições de detalhar segredo militar? Puxa vida, fiquei pensando, como não, gente? Por que Deus iria falar de segredo militar? Santo, eu tive irmãos no lugar, com toda certeza gostavam de brincar. Eu pude enxergar com perfeição. O quê? Sim, um exército que pai esteve a presentear vocinhar naquele lugar, para na lapinha colocar. Vi carro tanque chegar, blindado. Eu fiquei pensando, santo, pai é engraçado. Não, pai é engraçado. Olha só que presente pai esteve a dar. Sim, porque você colocar uma força dessa, carro-tanque, blindado, soldado, no universo que é santo. Mas será que pai... Não, será que pai de fato ficou assim? Sei lá. Mas o divino naquele momento resolveu chegar. O quê? Eu até queria falar assim, santo Deus. A conversa com Deus esticada. Mas o divino me disse, ô painho, por que o pai de Maria de Cássia esteve a dar essa coisa aí para Maria, sim, a colocar no altar? Deus então me disse, ô Maria de Cássia, por quê? Eu disse, santo Deus, vai ver, ele esteve a acreditar que o exército poderia de algum modo nos sustentar, nos ajudar, se sustentar, sei lá. Mas o divino me disse assim, ô Maria de Cássia, se você pode de fato entrar em tudo e quanto é lugar, você pode mesmo enxergar as condições de vida e da força pública. Eu disse para o divino, você sabe. Eu sempre estive a respeitar segredo militar. Mas você sabe que eu também soube pontuar. Sim, para cada um ser capaz de levantar. Onde é que nossa soberania foi parar? E se eu fui capaz de colocar, santo Deus, sabe como é que é? Um ponto aqui, outro acolá, outro acolá, outro acolá. É porque eu não só sei falar de segredo militar, como eu aprendi, sim, a dominar. Por isso mesmo, que eu... Não, sabe como é que é? Eu tinha que voltar e com o pai falar. Sim, porque esse pai foi capaz de pegar, sim, toda uma tropa e colocar na lapinha, lá, divorciar, porque eu não poderia mesmo entrar, aproveitar essa porta que pai esteve. Você vai dar, vai vocinhar. Eu usar aqueles brinquedinhos ali, eu vou entrar, abrindo essa porta aí de pai. E vou de fato fuçar tudo que se passa no lugar. Se tiver coisa capaz, sim, de todo um processo, quer dizer, todo um morro
prejudicar, eu vou ter que falar. A questão é essa. Sim, porque quando a gente vai lavar a mão. O quê? Sim, porque sabe como é, pai? Também tinha corpo de bombeiro na lapinha de vocinhar. Aí eu vi o quê? O carro do corpo de bombeiro passar. Eu logo disse, Virgem Maria, tem fogo aqui, fogo acolá, fogo aqui, fogo acolá, fogo aqui, fogo acolá. Será que disse Maria de Cássia também sabe falar? Quem é que deu autoridade para Maria de Cássia buscar segredo militar? É autoridade. O que poderíamos alegar? O físico eu não estive a usar. Puxa vida. É considerar, sabe como é que é? Em algum momento você esteve a viajar? Nunca andei de avião, não. Eu não tenho esse... bobagem. Sei lá, pra que eu vou me cansar? Num piscar de olho eu chego no lugar. Tirou o passaporte? E qual é a utilidade de eu tirar passaporte se meu corpo não saiu do lugar? Agora, o corpo que Deus me deu condições para eu mesma buscar, aí eu tive que passaporte tirar. Do quê? Sim, com o divino. Com o divino eu fui de fato me encontrar. Sabe como é que é? Não dá para você ficar a passar. Eu poderia me chocar. O quê? Com qual coisa? Com alguma estrela. O quê? É com a nave. Eu poderia me chocar com alguma nave espacial. Aí eu disse para o divino assim, olha, fique de olho aí no radar. Eu vou tirar passaporte até para na lua entrar. Se eu precisar, se eu precisar, de fato, sabe como é que é? Se você precisar me falar alguma coisa, não, porque, olha, porque é nave espacial aqui, nave espacial lá, nave espacial, eu posso me chocar distraída de cara pra lua, e com a nave me chocar. Aí você manda de fato um bipa lá pra mim. Poxa vida. Você fala outra língua aqui? E aí pronto. Isso aí eu tenho que de fato falar. Ok? Não que eu... Não que eu queira abusar, sabe? Mas o divino me diz assim, fala o aramaico numa linguagem bem popular. Se merda você precisar usar, lembre-se que não tem língua melhor para se usar do que a língua do lugar onde você está. Porque merda é merda. E sabe como é que é? Se você desejar festejar, merda em todo lugar. Se você precisar, de fato, apontar algum tipo de sujeira, é merda. Se você precisar o seu avô honrar, me mande a merda assim, me mande a merda assim. Não há língua melhor. Não, você tem que falar. Não há língua melhor do que a linguagem popular. Sim, porque se tem uma coisa que o povo brasileiro soube fazer, foi a língua esticar. Olha, o povo brasileiro é capaz de falar até o alamês do lugar. E eu nem preciso explicar. Basta com o povo brasileiro você conversar. Aí eu disse, santo, para eu conversar tanto assim com o povo brasileiro, eu vou ter que usar, sim, usar de sapiência. Não, eu vou deixar o meu corpo descansar. Frágil, não, vou deixar o meu corpo descansar. No inferno eu vou entrar para ter a dimensão do que o povo brasileiro é capaz de realizar. Sim, porque se tem uma coisa que o povo brasileiro não sabe alcançar mesmo, é sabedoria. Para no inferno, ele poder de fato, olha, não sei se livrar não, ou subsistir.
Porque se tem uma coisa difícil, é se viver aqui. Olha, eu tenho que falar. Não, eu tenho que assumir. No inferno nós estamos a morar. Não, porque, olha, resolveram de fato se juntar de tal maneira que nós viramos uma espécie de caca. Todo mundo resolve na cabeça um do outro cagar. Essa é a palavra, eu não vou mudar. Um caga aqui, outro caga acolá, um caga aqui, outro acolá. E a gente tá assim, ó, no meio de merda. E ainda vai ser já merda. Merda. Sem a gente se atentar, que são os mesmos. Que são os mesmos que vão continuar no jogo de baralho. No jogo de baralho. Que até há pouco, sim, até há pouco eu vi, pai, de fato ali, sentar, olhar e até falar, santo, será que de fato o jogo de baralho pode me prejudicar? Sei lá. Será que serei morto no lugar para alguém descartar? Sabe como é que é jogar buraco? Ou a gente aceita o buraco encarar, ou a gente vai ter que muito se justificar. E aí, quando a gente precisa se justificar, a credibilidade, com toda certeza, a gente esteve a deixar. Essa é a questão. Quando a gente precisa pegar a cartilha de justificação, é sem nenhum tipo, sabe como é que é? De conta. É a conta da alienação e não da acreditação. Por isso Deus me disse, considere o povo da nação. Considere o povo da nação. Considere o povo da nação. Considerar o povo da nação é considerar até a condição do país irmão. E aí tem que fazer delação. Portanto, eu terei que fazer a publicação. Sim, deixando claro, se eu tiver que fazer delação, considerando, sabe como é que é o país irmão, aí vai ser mais complicação. Eu sinto muito, né? Tenho que avisar. Deus me disse, vamos de fato costurar, né, minha filha? Deixando claro, ninguém pode lhe trancar, dizer como você pode a sua vida levar. Se você tiver que voltar, você vai voltar. Respeitando quem de fato lhe convidar. Mas é nas condições de vida que hoje você está a levar. Assumindo tudo que você esteve a realizar. E se lá o corpo tombar, não cabe a você se preocupar. Não é da sua responsabilidade justificar. Uma única palavra você vai ter que, de fato, ofertar como justificativa. Porque você tem família. Eles podem até não saber disso, mas você jamais vai repudiar o sentido de ente familiar. E ente familiar, minha filha, é como qualquer página, sim, da Bíblia que meu filho esteve a lidar. É preciso, de fato, a gente respeitar. Cada ente familiar é uma página que a gente vai passar. E ainda que a gente não consiga compreender o que ele esteve a realizar,
A gente não pode, de fato, a Bíblia fechar se alguém nos convidar para estar lá. Lendo a página que está a nos deixar. Seja quem for. Se lhe chamar, você vai voltar, vai ler a página e vai chorar como um ente familiar. Amando, amando e amando. Portanto, o tempo esteve passando, o meu caminho Deus sempre esteve traçando. E é com Ele que eu estou caminhando. Portanto, se estiverem me chamando, com toda certeza, a mim eu estarei voltando. Eu estou avisando. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom dia. E não é com tanta alegria assim não, né? Mas a gente segue respeitando. A minha consciência, eu nunca estive comercializando. Eu sempre estive preservando. Bom dia.